Nós já começam a trabalhar e ajudar pastores da direção dos cultos, a Rejane está dirigindo, voltando a direção do culto nesta manhã, da noite, o Matheus Valim também estará atuando, e assim, durante essas semanas, nesses meses que precedem o mês da juventude, os jovens da igreja já começam a ajudar o pastor na direção dos trabalhos. Isso é muito bom mesmo. E antes da mensagem, nós queremos dizer que queremos dar uma oportunidade de uma missionária que se prepara para o campo na África, em Angola. Eu vou pedir para que ela traga uma palavra de igreja sobre essa sua viagem missionária e seu trabalho, e também de que maneira a igreja pode participar, pode cooperar nesse trabalho missionário, né? Nossa irmã Michele está seguindo para a África e para Angola, mais especificamente, e com um grupo de irmãos, uma tarefa muito grande, um desafio muito grande. Nós precisamos interceder por ela. Nós estamos com um grupo seguindo para a África, com um grupo de irmãos de nossa igreja e outras pessoas também, de outras igrejas, em outubro, vamos a Malawi, estamos em Malawi, né? Grande trabalho também. Mas já temos uma missa seguindo. É a segunda que vai à África esse ano. Temos piano, que foi retrasado, e agora o Michel também estará seguindo para lá. Queria que a gente desse a palavra à igreja e nós vamos já começar a orar por vocês. Nós estamos muito emocionados aqui. Estou um pouco nervosa, ansiosa. Já os cânticos logo pela manhã já estavam muito no coração. Hoje eu voltei louvando o Senhor aquela música logo de manhã. Como ouvir aquela música hoje, mais uma vez foi resposta no meu coração. E como o pastor falou, a viagem para Angola, um desafio tremendo, porque é a evangelização de crianças. E é um lugar que realmente está carente do evangelho, né? E as pessoas estão realmente sedentas de ouvir a palavra de Deus. E é tão bonito que eles já mandam vídeos pra gente, já mandam recados pra gente. Estou esperando você, né? Estou esperando por vocês. E eu queria colocar cada irmão aqui, aí comigo, nessa viagem, né? Mas como? Eu quero ver todo mundo junto, né? Vocês podem orar, vocês podem orar pela minha vida, orar pela vida de todos aqueles que vão comigo, e por todos aqueles que estão chamados que a gente nem conhece, né? Que podem fazer, às vezes eu trabalho de pequenininha, mas podem fazer uma certa diferença lá, né? Podem estar treinando outras pessoas para continuar o trabalho lá. Pedir para orar também para as pessoas que já estão lá fazendo, desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho tão árduo, mas é tão bonito de ver essas pessoas se empenhando, dando suas vidas, entregando tudo no lugar do Senhor, sabe? Para viver uma vida de compromisso com aquelas almas, sabe? E isso realmente me tocou o coração. E eu espero que vocês também sintam isso no coração, de participarem. E nesse desafio que a gente vai ter, né, que já está muito tempo, muito em cima da hora, já é dia 2 de junho, eu queria contar com os irmãos, além das orações, os irmãos que pudessem, se possível, colaborarem para a ida das passagens, não só a minha, né, a minha já paguei grande parte, a conta da ida, a manutenção de lá, né, o transporte, a gente vai ter a alimentação e outras coisas, mas não só a minha, mas de todos aqueles que se dispuseram a separar esse tempo para esse trabalho, né, somos uma caravana de 15 pessoas, né, e vai ser um tempo assim que o Senhor já preparou esse tempo para nós,
Jesus. E o coração dos irmãos ficou feliz, porque o Senhor se alegra daquele que também dá, né, de maneira espontânea, né? Então, e a gente se alegra, acho que a gente se alegra mais ao dar do que a gente receber. A verdade é essa. A gente se alegra, a gente ganha mais ao dar, né? O sorriso do irmão, a alegria de estar recebendo. A gente é a palavra do Senhor. Se realmente a palavra do Senhor hoje é vida, traz vida aos nossos corações, vamos levar realmente vida ao coração de outras pessoas. Tá certo, irmãos? É isso. Eu volto hoje a 2. Se Deus quiser, porque estou na fé de que realmente Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele chamou aqueles missionários todos para ir, o Senhor vai trazer a provisão para que todos eles possam ir. E eu volto hoje a 2 e volto dia 25. Mas eu estou com saudade dos irmãos. E outra coisa, eu queria convocar, caso alguém tenha habilidade, caso alguém goste de trabalhar com o vídeo, porque é tão importante, irmãos. Porque muitas pessoas ouvem o pastor falar, né, e a palavra do Senhor. Você não sabe, eu não tenho ideia de quantas pessoas são chegadas, são alcançadas pela palavra, né? Então, que alguém se prontifique, tiver uma câmera, tiver um pedestal, um tripé, de ficar filmando. E meu pastor vai ser legal para me acompanhar por essas atitudes. Eu sei que foi muita falta, tá certo? Muito obrigada. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez pela Michelle, por esse propósito que Deus colocou no seu coração, por esse grupo de 15 pessoas que estão se voluntariando para seguir para o bola nas próximas semanas. Vamos colocar ele uma vez mais. Por essa causa, o apóstolo Paulo, por essa causa, me põe os joelhos. Por essa causa, nós colocamos também em pé nesse momento. Vamos orar pela vida da Michelle, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, seu esposo Paulo, né? O Paulo não é crente, que ele possa entender, apoiar, né? E estar ao lado da sua esposa, mas também na sua decisão tão especial nesse momento. Usa, querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja reunida nesta manhã, na tua casa. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Fazemos parte da tua família, a grande família de Deus, que está espalhada sobre a face da terra, mas que precisa também ainda, Senhor Deus, ser acrescido de tantas almas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que ainda se prostram, que ainda se ajoelham, que ainda adoram, que ainda cultuam ou louvam uma pessoa errada. Pois o Senhor Jesus ainda não é alvo da sua adoração, do seu louvor. Meu Deus, ajuda-nos para que possamos, de alguma maneira, contribuir para que esta família continue crescendo sobre a face da terra. E obrigado a Deus pelos voluntários como Michelle, que se apresentam para a pregação, aqui no Brasil, como ela já tem feito, mas também em outros países. Ó Deus amado, dá os recursos, dá, Senhor Deus, toda a provisão necessária para a realização desse projeto. Prepara, Senhor Deus, os corações daqueles que hão de contribuir, hão de participar financeiramente, com livros, com presentes, ó Pai, para serem levados, com Bíblias, ó Deus, para serem levados à África através desse trabalho. Por causa da necessidade tão grande de material impresso, de Bíblia, de livros em língua portuguesa, e Angola é um país de língua portuguesa, lá em África é tão complicado isso. Ajuda-nos, ó Pai, para que Michelle, nosso grupo também, possa então levar a boa quantidade desse material para que eles tenham que usar lá em África os seus trabalhos. Toma coisas da vida preciosa nas tuas mãos. Fortalece a serva Michelle na sua convicção, na sua disposição, na sua disponibilidade para servir ao Senhor nessa missão. Abençoa o seu lar. Fortalece, Senhor Deus, seu lar, seu relacionamento também nesse tempo. Que através dessa dedicação nós possamos também ver algo maravilhoso acontecendo no seu lar. Fica conosco, abençoa a tua igreja, desperta-nos para melhor te servir. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também já agradecer, eu recebi muitos irmãos aqui, já oram pela minha vida e já oram pela vida desse mundo. Realmente tem feito diferença, irmãos. Continuemos nos esforçando e eu gostaria muito de pedir, continue lembrando do meu marido, Paulo, de orar por mim, Senhor. Obrigada, mas é isso, estou emocionada. Muito bem. Eu vou pedir a Deus para agendar uma visita da Michelle em nossa casa, né? A gente sempre que visita leva pão. Eu ainda não provei pão, mas os irmãos que foram à festa dos jovens disseram
tom dela é imperdível, né? Vamos já dar um jeitinho discretamente, para se ninguém saber, né? Para marcar igual a visita, né? Muito bem, irmão. Nós estamos durante o mês de junho, nas quintas-feiras, e agora domingos também, falando sobre orações que avivam, orações que abençoam as nossas vidas. Um tempo quando se pergunta muito sobre o avivamento na igreja, fala-se muito sobre o avivamento na igreja, sobre o avivamento no Brasil, e temos falado sobre isso, né? E aquela expectativa lá fora, quando vamos para a África, quando vamos para a Ásia, quando vamos para a América, e os crentes que estão lá, você é brasileiro, você vem do Brasil, está vendo um grande avivamento no Brasil, que está crescendo muito no Brasil, e fala-se muito isso. E realmente, de fato, o Evangelho está crescendo muito no Brasil, há muitos crentes no Brasil hoje, há uma expectativa de chegarmos nos próximos anos a 40% de crentes, né? 40% de brasileiros crentes. Mas não sabemos se isso de fato é tão real, tão verdadeiro. Ao mesmo tempo que isso impressiona o mundo, nos preocupa, porque o Brasil não muda, porque a corrupção parece crescer cada vez mais, os problemas se avolumam no país, e de fato nós pensamos que o avivamento deve ser um avivamento consequente, e parece que é um avivamento de fachada, de rótulo, né? E o crescimento também, onde todo mundo hoje é crente. Todo mundo hoje é crente. Está na moda ser crente. E de fato nós não sabemos se está acontecendo um avivamento no Brasil. Há uma confusão sobre isso. E nós entendemos que o avivamento começa primeiro pela pessoa. Começa a partir também da igreja local. O avivamento começa em nós e ele vai se espalhar, vai transbordar no mundo. Por isso que quando falamos os irmãos sugeriram, pastor, vamos falar sobre o avivamento da igreja. Vamos começar a falar sobre o avivamento nas nossas vidas. Vamos falar sobre o avivamento começando através da oração. E nós vimos então uma música que costumamos cantar e cantamos de uma forma muito bonita, né? Sonda-me, usa-me, o nome da música. Nós percebemos ali então 5 orações marcantes, 5 orações profundas, 5 orações tocantes, 5 orações que certamente Deus gostaria de ouvir. Não apenas no momento da nossa vida, mas em todos os momentos da nossa vida. Na adolescência, na juventude, na meia-idade, na fase madura da vida, no outono da vida. Orações que Deus certamente quer ouvir de cada um de nós. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa. E quando nós queremos então ser enviados como Isaías foi, envia-me, Senhor, todas essas orações então precisam ser feitas antes ainda, né? Todas essas 5 orações. Mas essas são orações então que enchem o coração de Deus de alegria. Nós temos então trabalhado sobre isso na igreja, se pensarmos no avivamento da igreja, que haja isso também na nossa vida em particular. Nós já falamos, tivemos a oportunidade de falar sobre essas orações que avivam e abençoam nossas vidas. Lembrando da primeira oração, sonda-me, depois vimos quebranta-me, e hoje nós queremos começar a falar sobre essa terceira oração, transforma-me. Essa é a oração de hoje. Depois enche-me e usa-me. E nosso desejo é que você, de fato, abra o seu coração. Abra o seu coração para o agir de Deus. Abra o seu coração para o toque de Deus em sua vida. Nós ouvimos agora há pouco uma mensagem musical, né? Tocou-me Jesus. E é maravilhoso, nós percebemos como essa agir de Deus, essa direção de Deus é maravilhosa. No culto, né? Quando nós adoramos, preparamos lá no culto, temos as músicas do convertido para uma mensagem que toca o coração da igreja, dos irmãos. E muitas vezes há coisas que nós não podemos, às vezes, pelo menos não temos a oportunidade
controlar, de organizar. Mas é Deus que está dirigindo a todos, né? E é uma grande orquestra, e Ele é o nosso maestro. E Rejane e Jennifer prepararam a música que fala exatamente sobre isso, o toque de Deus na nossa vida. Eu gostaria que você não estivesse aberto para isso, né? Sobre esse toque de Deus na nossa vida, esse agir de Deus na nossa vida. E eu gostaria de, nesta oportunidade, nós vamos continuar na quinta-feira, porque são quintas e domingos trabalhando sobre esse assunto, né? Vamos falar, inspirados na ideia do oleiro, que naquela figura de Isaías, que pega o vaso, e ainda com o barro ainda flexível, mole, ele começa a moldar o vaso até que ele transforma aquele vaso, ele passa a ser útil, proveitoso, né? Para uma finalidade dentro da casa. Eu gostaria que nós estivéssemos dentro dessa figura, também observando esse toque de Deus, esse agir de Deus, essa mão de Deus trabalhando sobre a nossa vida e nos levando a uma transformação de uma matéria informe, né? Como o barro, né? Até se transformar naquele vaso bonito, bem construído e útil também na casa do Senhor. E a primeira, na verdade, cada passo para esse agir de Deus, esse toque de Deus na nossa vida, vai se transformar também num acróstico, né? Um exercício que nós estamos procurando fazer. Na semana passada fizemos um, né? Tem outro acróstico agora também, com a palavra da reflexão dessa semana, transforma. E a primeira chamada que eu gostaria de dar, a primeira observação de como se dá esse agir de Deus em nossa vida, é que Deus age em nossa vida através do tratamento, né? O agir de Deus se dá dessa forma, o tratamento de Deus na nossa vida. Quando você olha para Deus, quando você fala com Deus e pede a Deus a transformação da sua vida, você precisa crer que Deus irá agir. Quando nós oramos, nós desencadeamos um processo. Alguns advogados aqui em nossa igreja, né? E eles sabem muito bem que a justiça, ela fica lá quietinha, como um leão, né? Que uma fera, que uma vez mexida, que uma vez você provoca, agora você não controla, né? E o direito, por uma vez provocado, ele vai gerar as suas consequências, ele vai caminhar. E quando nós oramos também, nós estamos iniciando um processo, pedimos a Deus, clamamos a Deus, para que Ele haja, para que Ele transforme, para que Ele de alguma forma possa mexer na nossa vida. Isso vai acontecer. Pode ser que nós nos agrademos, pode ser que não. O agir de Deus, o quebrantar de Deus, a transformação, às vezes implica em quebrar o vaso que está desfeito, está mal feito, né? E refazer esse vaso, como no caso do oleiro, né, que trabalhava ali. Então a primeira coisa é, se queremos esse tratamento de Deus, é preciso pedir para que aconteça essa transformação. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber esse toque de Deus. O vaso não consegue, por mais que queira, dizer ao oleiro, dizer àquele que está trabalhando sobre ele, como é que ele quer se tornar. Que tipo de vaso ele quer se tornar nas mãos do oleiro? Ou de que maneira ele quer servir? Qual a finalidade que ele terá? Isaías 45, verso 9, o texto é muito interessante sobre isso, quando diz: um vaso de barro não briga com quem o fez. Ou seja, não questiona, não discute com quem está fazendo, ele é apenas barro, é matéria que está sendo trabalhada pelo artista, pelo artífice. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Não é bem assim. Ele não faz isso. A pior coisa que fazemos contra Deus quando estamos sendo transformados é murmurar, é lamentar, é reclamar. Nós pedimos: Senhor, transforma-me. Senhor, que haja um mover, um agir do Senhor sobre a minha vida. E Deus então começa a trabalhar, às vezes ele nos sacode, né? Nos chama a realidade.
E é nesse momento então que nós estamos sendo submetidos ao tratamento de Deus. E a pior coisa é que quando nós então passamos a murmurar, reclamar, quando na verdade nós estamos reclamando, murmurando sobre aquilo que nós pedimos Deus para fazer em nossa vida. Ele está fazendo a obra que é dele, que só Ele pode fazer. O oleiro é o Senhor no caso. É Ele que dá a última palavra. É Ele que fará a obra, fará aquilo que nem eu e você podemos fazer. Segunda palavra que nós destacamos aqui dentro desse nosso próximo, né? Esse agir de Deus em sua vida se dá através do refrigério de Deus. O tratamento de Deus é duro, é difícil, muitas vezes implica renúncia, implica abrir mão de muita coisa, implica uma nova atitude. Mas por mais que essa caminhada às vezes possa parecer difícil, pesada para alguns, ao refrigério. Ao longo da caminhada também Deus nos refrigera. De alguma forma também no trabalho nos trazendo um alívio na caminhada. É maravilhoso ver isso acontecer. Eu lembro, meus irmãos, de uma mensagem que eu ouvi tempos atrás. Pastor da igreja, ex-pastor da igreja, mas por um vídeo já falecido. Fala a memória agora o nome dele, muito querido. Mas ele pregava dizendo como Deus trabalha com as compensações na nossa vida. E ele falava sobre os discípulos que estavam a serviço do Senhor, trabalhando arduamente, dando a sua vida, acompanhando Jesus, deixaram tudo, deixaram a família, deixaram seus trabalhos, seus ofícios, e passaram para seguir a Jesus. E na medida que seguem Jesus, eles agora, o próprio Jesus disse que as águas do céu têm os seus brilhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nome para reclinar a cabeça. Né? E Jesus então desafia os seus discípulos: vocês querem vir após mim? Neguem-se a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e então sigam. E eles estavam vivendo isso. Eles descobriram que a pureza não era só comer pão e peixe, ver a multiplicação, os milagres acontecendo, tomar vida, melhor qualidade. Não era só bagunça, tinha dificuldades também, havia luta. E houve um momento então que eles pescam, passam a noite toda pescando, e quando chega outro dia, já amanhecendo, e eles não pegaram nada. As redes vieram vazias, nada de peixe. E eles voltam, eles chegam à praia, e Jesus está lá na praia. Jesus não era pescador, o negócio dele era outro, né? O negócio dele era carpintaria. Ele sabia o ofício da carpintaria, não da pescaria. E quando eles chegam lá na praia, e eles dizem: mestre, não pegamos nenhum peixe, não teve nada hoje. Outras palavras estavam dizendo: poxa, estamos seguindo o Senhor, e já vimos tantos milagres aconteceram, mas hoje não temos nem o que comer. E Jesus então dá ordem para eles, orienta, eles dizem: agora vocês vão jogar aqui do lado de lá. E eles, talvez no primeiro momento, esse carpinteiro está pensando, nós pescamos a noite toda, somos pescadores experientes, conhecemos o mar. E ele agora, depois que temos gastado todas as nossas energias pescando, ele vem nos levar para voltar ao mar, começar de novo, e agora numa outra direção. Mas obedientes eles seguiram, lançaram as redes, e as redes não podiam se conter, não peixe, né? E aquele pastor estava falando sobre a lei da compensação do ministério, na vida daqueles que dedicam suas vidas ao trabalho de Deus. Às vezes, quando você sai do campo missionário, alguém diz: ele deixou tudo para seguir do campo, né? E alguns se preocupam: como é que você vai fazer, como é que você vai viver? E não sabem que da provisão de Deus, do cuidado de Deus, né? O plus que Deus dá. E quando os discípulos voltam, naquela oportunidade, as redes estão tão abarrotadas. E impressionou, porque não era incomum tanta vez, era incomum tanto peixe na rede. Não era uma coisa casual, não era uma coisa que acontecia sempre, não era uma coisa vulgar, corriqueira. E assim exatamente
Deus age quando nós entregamos a nossa vida com vaso nas mãos do oleiro e permitimos que Ele trabalhe. Há também, meus irmãos, momentos de refrigério. E o Senhor Jesus então deu um momento de refrigério para aqueles discípulos. Vocês não vão ficar desanimados, não. Vocês estão meio cabisbaixos, sotomáticos, tristes, né? Não, peraí, voltem lá. Vamos pegar peixes hoje. Hoje é o dia da grande pescaria. Eles entenderam? Vamos lá, a tua palavra, ou sobre a tua palavra, lançaremos as redes. E de fato, foi o que aconteceu. Deus nos deu um novo ânimo, renovou-nos com ânimo. Quantas experiências de vida no ministério? Quantos momentos em que, humanamente falando, não havia nada o que fazer? Quantos momentos eu vivi no ministério, exercício de trabalho na igreja, não falo aqui apenas do ministério pastoral, mas também, mas no seu ministério, no seu trabalho na igreja, quantos momentos complicados, difíceis, né? E de repente você pensa que vai desistir, vai jogar a toalha, né? Juntar o pó da água, como alguns dizem, né? E desistir de tudo. Mas Deus vem e do nada, do mar sem peixe, de uma noite vazia, Ele manda as redes repletas de peixe. A bênção do Senhor vem com abundância, enchendo o coração daqueles que trabalham para Ele. É o refrigério de Deus na nossa vida, é o plus de Deus. Isso se dá exatamente quando nós nos damos. Como diz aquele texto, dá e ser-vos dado. Mesquinhamente, contado em moeda, você me deu 100, te deu 100. Não, dá e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, né? Ele bota lá, enche até a boca ali o recipiente, ele dá uma sacudida, né? Sobe um pouquinho mais, ele desfaça, né? Enche de novo, sacode novamente, mexe e bota mais um pouquinho até aqui. Diz o texto que transborda, né? Até transbordar. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E lembro da história de uns grandes homens do passado. Filho, Charles Finney, dirigia um grande avivalista, mas também dirigia uma instituição de trabalho com crianças, com crianças. E ele, em alguns momentos, alguma época, ele saía fazendo uma campanha para levantar recursos para aquela instituição, para levar alimento para aquela instituição. E numa cidade onde ele pregou, se não me engano, Bristol, lá na Inglaterra, eles receberam uma doação. E a doação era algo em torno de quase 3 mil libras naquela época. E ele pegou aquela doação e estava levando para a sua instituição. E quando recebeu a notícia de que George Miller, um outro grande pregador, um homem mais voltado ainda para a ação social, estava precisando e muito de socorro, de ajuda e a necessidade premente. E ao chegar, eles estiveram reunidos, ele compartilhou, não pediu, mas compartilhou a situação de se encontrar, casualmente diz a história, e ele então entregou aquela oferta que foi entregue para o seu orfanato, entregou para ele, oraram e se despediram. Alguns que o acompanharam não entenderam, mas nós precisamos também desses recursos. Faria pouco, eu virou primeiro, mas não, ele entregou e foi embora, seguiu seu caminho. Quando ele chegou à casa, quando ele chegou na instituição que dirigia, naquele dia alguém visitou a casa, nos visitou ali, e disse que Deus tocou no seu coração e trouxe uma oferta, e aquela oferta contava 3 mil libras e mais 3.100 libras. E ele disse: o Senhor disse que é assim que Deus trabalha, né? Quando nós damos, e damos literalmente, Deus nos devolve, e damos para a sua causa, Deus nos devolve com juros. Aqui estão mais 100 libras de juros que Deus nos deu nessa aplicação. Deus refrigera, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Você precisa saber que ser um vaso está sendo formado à imagem de Deus não é fácil. É um momento difícil, mas Deus trabalha na nossa vida e Ele refrigera a nossa
um rompimento na sua vida? Será que você já foi quebrado por Deus em algum momento? E tudo aquilo que você era, tudo aquilo que você tinha, você precisou depositar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, agora transforma tudo isso. Foi um processo dolorido. Foi um processo dolorido até agora. Mas nós chegamos para esse outro momento, esse novo momento, que é o momento do refrigério do Senhor. Mesmo passando por privações, mesmo passando por dores, mesmo passando por situações adversas, coisas que fogem totalmente do nosso controle, nós passamos com serenidade. Você passa com serenidade, porque o oleiro, na medida que trabalha a peça, ele derrama também água sobre ela, às vezes uma espécie de óleo, para que o trabalho possa ser feito com perfeição, com delicadeza, e que no calor de toda a movimentação e do atrito, a peça não seja prejudicada. O oleiro derrama água. O supremo oleiro de nossas vidas, o Senhor, ele derrama água da vida sobre você. E embora passando por adversidades, embora passando por lutas, aqueles que olham ao redor acham: como ela pode passar por isso? Como ele, aquela pessoa, essa ou aquela situação? Mas você sabe que o divino oleiro está trabalhando na nossa vida. Ele derramou água da vida, óleo da vida, e ajudou você a vencer aquelas barreiras, naquele momento difícil, áspero. Nós encontramos o refrigério de Deus em suas palavras. Por exemplo, quando fala a Josué, no capítulo 1, verso 9, Deus que diz lá: o Senhor diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, não fique desanimado. Ao refrigério de Deus na nossa vida. E nos momentos mais traumáticos, é na hora H, que Deus sempre manda uma mensagem, Deus sempre manda uma palavra, através de alguém, através de alguma situação, de uma música, através de uma palavra que você ouve, de algo que você lê. Deus sempre manda a sua palavra, renovo de Deus na sua vida, refrigério de Deus. E a terceira palavra, sobre esse agir de Deus, sobre esse toque de Deus na nossa vida, que é transformador, fala sobre um abraço de Deus. Um abraço de Deus. O toque de Deus se dá dessa forma, um abraço. No processo de transformação, você recebe o abraço das mãos do oleiro. Quando era pastor em Barra Mansa, cada vez que eu falo sobre esse trabalho, eu lembro de um irmão que havia na nossa igreja, que ele trabalhava assim, E quando nós íamos à casa dele, ele já nos recebia de avental, cheio de sujo de barro, e ele estava lá, nós íamos lá para o ateliê dele, ele vimos ali as obras que ele fazia, e essas figuras estão ali, muito vivas na nossa mente, né? E de fato, quando ele estava fazendo o vaso, ele abraçava o vaso com as suas mãos grandes, fortes, ásperas do trabalho, mas ele abraçava o vaso com as suas mãos. Quando Deus está trabalhando na nossa vida, muitas vezes nós sentimos isso. Nós sentimos o abraço das mãos de Deus nos envolvendo, nos abraçando, nos guardando. Por pior que seja, por mais difícil que seja a caminhada, ela nunca será impossível de ser caminhada, nunca será tão árdua que nós vamos de fato chegar ao momento de desistir, porque vamos sempre sentir a mão de Deus sobre nós. Mesmo quando por inúmeras vezes você tem algum pedaço subtraído, quebrado, retirado pelo oleiro. Às vezes passamos por perdas também, perdas materiais, perdas físicas, perdas afetivas. Enquanto caminhamos essa nossa caminhada na vida cristã, mas o oleiro, o fabricante do vaso, logo vem, ele chega e com o seu abraço ele molda segundo a sua vontade, ele supre essa nossa necessidade. Ele diz que eu estou com você, eis que estou contigo todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos.
séculos. Ele está presente. E o texto que nos fala sobre isso de uma forma muito especial, deliciosa mesmo, é o texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. Nos mostra como Deus cuida de nós, o amor com que Ele nos trata. A Bíblia diz como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor cuida do seu povo. Você entregou a sua vida para o trabalho de Deus. Você disse: sonda-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Você disse: usa-me, Senhor, transforma. E em algum momento, enquanto estamos trabalhando, sendo usados por Deus, realizando a obra dele, onde Ele nos colocou, às vezes parece que falta o chão e não vamos suportar, vamos cair como filhote da área que voa dentro da área, desesperadamente se manter no ar. Mas quando ele está para cair, a mãe vai e socorre, acolhe em seus braços e cuida do seu filhote. Deus também cuida dessa figura, Ele nos abraça. Essa figura da águia que cuida, retrata muito bem o cuidado de Deus na nossa vida. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Deus abraça você. Será que você está envolvido no trabalho de Deus? Está engajado no trabalho de Deus? Será que você está se envolvendo num novo projeto na casa de Deus? Que apaixona você, que empolga você, mas ao mesmo tempo você se sente com aquele filhote de águia que está usando um novo voo, mas de repente vai precisar que Deus o abrace e cuide para você não despegue para cima. Não pode ter certeza que Ele fará. O abraço de Deus é certo. Ele quer abraçar você. E a última palavra que eu gostaria de compartilhar nesta manhã, dentro dessa visão de que Deus pode responder a oração, transforma-me, Senhor, é que esse agir de Deus em sua vida se dá também através, algumas vezes, da negativa de Deus. Da negativa de Deus. Quando nós acompanhamos o processo do trabalho do oleiro, nós percebemos que o barro volta e meio quer lembrar-se da forma anterior. Eu lembro que quando estava com o irmão Manuel conversando, às vezes tinha longas conferências com ele não parava do trabalho, ele trabalhava, conversava. Algumas vezes o barro parece que queria tomar a forma, mas de repente, para alguma situação, uma fissura, não sei, mas ele desabava, despencava. Ele amassava tudo de novo. E eu pegava outra peça e completava ali e recomeçava toda hora. Volta e meia, os vasos querem lembrar-se daquilo que ele era antes, da forma anterior. Quer voltar à forma quando ele era apenas barro, apenas mano. Ele se rebela, não se deixa moldar nas mãos do artista, tomar a forma do artista quer dar, se rebela. E se empenha com as suas vontades, na sua própria vontade. O oleiro então tem o papel de repreender o vaso e colocá-lo no caminho certo, voltar à rota original que foi traçada, fazê-lo voltar para o caminho, para o lugar dele, o lugar em que ele pretende, o oleiro, o artista, pretende colocá-lo. Ele está apenas sendo preparado para ser colocado num lugar de destaque, lugar de utilidade, lugar de honra. Nas mãos do oleiro. O barco, meus irmãos, ele é promovido. Ele, na verdade, está numa posição mais elevada, porque deixa de ser apenas dono do barco. Ele passa a ser agora um barco sendo formado nas mãos do oleiro. Ele agora está num lugar especial, nas mãos do grande artista. Nós estamos nas mãos do grande artista. As mãos do oleiro é um lugar totalmente seguro, repleto de cuidados, onde Deus age na nossa vida. Jeremias 18:4 diz: quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Conforme queria. É o processo de transformação. É a resposta de Deus à oração que nós estamos fazendo. Sonda, quebrando, transforma a
Amém? Vamos continuar orando ao Senhor. Vamos pedir a Ele que seja essa a semana quando Ele de alguma forma estará trabalhando na nossa vida, para que a transformação aconteça. E que sejamos, de fato, aquele barro, aquela matéria-prima, né, maleável, que se deixa realmente ser trabalhada, usada pelas mãos do artista maravilhoso que é o Senhor. Amém? Eu quero continuar com você sobre isso na próxima quinta-feira. Eu quero convidar o Pai estar aqui conosco. Nós vamos continuar falando sobre essa terceira oração que pode abençoar, que de fato pode promover um avivamento na minha vida, na sua vida, em particular, transforma-nos. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos, nesse momento de culto desta manhã, completar, meus irmãos, esse momento de culto, de oração ao Senhor. Vamos fazer isso cantando a nossa música, né? A nossa oração em atitude de submissão também, né? De obediência. Somos um só rebanho, um só pastor. Estamos aqui em submissão. Estamos aqui em obediência. A direção que Deus quer nos dar. A direção que o oleiro quer dar, essa obra-prima que Ele está fazendo. Essa obra-prima que sou eu. Essa obra-prima que é você. Vamos cantar então o som? Música. Sim.
Amado Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso da tua casa, momento de culto, de celebração ao Senhor. Nossos corações, ó Pai, estão em festa, alegres, porque estamos na tua presença. Temos relacionamento contigo, Pai. Temos ouvido a tua voz, temos ouvido a tua palavra aos nossos corações, nos desafiando nesse processo, Senhor Deus. Temos tido a oportunidade de colocar diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Nos alegramos tanto nisso. E agora, Senhor Deus, te suplicamos que a Tua presença continue conosco em cada momento, cada situação, cada trânsito da vida, Pai. Que possamos sentir muito de perto a Tua mão de poder, nos sustentando, trabalhando em nossas vidas, como o oleiro trabalha com a matéria do óleo, do barro, transformando num vaso precioso, caro, útil, belo. Ó Deus, que nossas vidas tenham essas características também, Senhor Deus, e possam de fato alegrar o coração do oleiro, daquele que nos fez, daquele que trabalha sobre nós. Fica conosco. Continua, Senhor Deus, nesse dia, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e até noite, quando aqui estaremos de volta. Que em tudo o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos poder sentar. Estamos chegando ao final desse momento de culto, de celebração ao Senhor. E estamos passando por um momento de culto administrativo da igreja, Assembleia da igreja, Assembleia Ordinária da igreja. E sei que alguns irmãos